Olá, bem-vindos ao webinário do primeiro CONGEPIF, o Congresso Nacional do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Infância, Família e Escolarização. No webinário de hoje, a gente vai apresentar um projeto do GPIF realizado desde 2015, chamado Projeto Caleidoscópio, que é um projeto que envolve percepções e ações formativas nas temáticas infância, gênero e educação infantil. Então, eu, professora Márcia, vou apresentar a proposta e o objetivo desse projeto. Ele é um projeto que objetiva o desenvolvimento de um conjunto de estudos que se aproximam na investigação das temáticas infância e gênero na educação infantil. E eles se articulam em diferentes contextos, e recortes temáticos, acerca da formação dos professores. Em relação às pesquisas, nós temos 6 estudos que vão ser apresentados. O primeiro estudo será Infância, Gênero e Educação Infantil, Percepções e Ações na e para a Formação Inicial do Pedagogo, da professora Ariane. Temos o segundo estudo, Infância, Sexualidade e Educação Infantil, Resultados Parciais de uma Aproximação Possível, da professora Camila. O terceiro estudo, Compreendendo a Sexualidade Infantil nas Relações de Gênero, o Lúdico como Estratégia Educativa, da professora Daniela. Ser Menino e Menina, Professor e Professora na Educação Infantil, um Entrelaçamento de Vozes, da professora Fernanda. O Sexismo na Educação Infantil, Aprendizagem, Gênero e Infância como uma construção histórica social, da professora Roberta. E a pesquisa Infância, Gênero e Educação Infantil, Percepções e Ações na Formação Continuada dos Professores, dos Educadores, da professora Vanessa. Então, vamos iniciar no nosso congresso, o webinário, Caleidoscópio, do primeiro congresso, nacional do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Infância, Família e Escolarização, e eu passo a palavra para a professora Ariane. Olá, espero que estejam todos bem. E eu vou dar início, então, falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de mestrado. Eu sou a professora Ariane e a minha pesquisa tem como título Infância, Gênero e Educação Infantil, Percepções e Ações na e para a Formação Inicial do Pedagogo. A minha orientadora foi a professora doutora Márcia Cristina Argenti Pérez, e eu sou pedagoga e mestre em Educação Sexual pela Unesp, Universidade Estadual Paulista de Araraquara. E, atualmente, estou trabalhando como professora na Educação Infantil. Então, como introdução, é muito importante a gente iniciar conceituando e conhecendo um pouco da história e dos conceitos dos temas retratados ao longo da pesquisa. Então, de início, eu vou trazer um pouco sobre a infância. Qual seria o conceito de infância, então? Ela é uma etapa de vida que vai do nascimento até a puberdade, e ela é construída historicamente e acaba por refletir o contexto histórico em que a criança está inserida. Então, a infância da antiguidade, ela vai retratar uma falta de sensibilidade em relação à criança e em relação à infância, onde não existia separação entre o mundo dos adultos e o mundo da criança. As roupas não favoreciam o desenvolvimento da criança, o seu crescimento e a liberdade que era necessário, porventura, das brincadeiras que ocorrem muito nessa faixa etária de vida. A criança, ela era, então, considerada um mini-adulto. E com a chegada da tecnologia, as influências começaram a modificar um pouco o papel da criança dentro da sociedade. Então, a gente começa a ver a adultização dessa criança, a erotização, principalmente das meninas, e os conteúdos impróprios, eles começam a estar disponíveis para todos os públicos, então, sem distinção de idade, sem nenhum preparo para que esse telespectador receba esse tipo de informação. Então, é importante a gente destacar que existe uma multiplicidade de infâncias e uma multiplicidade de crianças, onde cada uma vai retratar o contexto histórico em que ela está inserida. Então, a gente tem que pensar em infância e em crianças no conceito plural, em uma pluralidade. Agora, passando um pouquinho para a sexualidade,
É legal aqui também destacar que, com o avanço da tecnologia, a sexualidade ela passa, então, a estar disponível para todos e ela acaba derrubando essa barreira, né, entre o mundo do adulto e o mundo da criança. Então, é muito importante destacar e diferenciar o conceito de sexo e de sexualidade, que são duas coisas distintas, e é essa falta de entendimento que muitas vezes ocasionam nos tabus, né, que a gente tem muito em relação a esse tema. Então, a sexualidade, ela compreende sensações, ações, desejo, prazer, saúde, reprodução, experiências, emoções. Ela é um conceito muito amplo e ela também é construída historicamente. E ela vai refletir, assim como a infância, ela vai refletir o contexto em que a pessoa está inserida. É importante também, como eu já disse, né, diferenciar o sexo da sexualidade. Então, o que seria o sexo? O sexo, ele refere somente à reprodução e aos órgãos sexuais. Ele faz parte da sexualidade, mas se a gente considerar a sexualidade como uma árvore, o sexo, ele vai ser somente uma folha dessa árvore. Então, para a gente conseguir entender a grandiosidade da sexualidade, principalmente perante ao sexo, que é o que ocasiona muito, né, dos tabus existentes. E em relação à educação sexual, são então atividades, valores, comportamentos e manifestações que estão ligados à sexualidade e que vão acompanhar o indivíduo desde o seu nascimento. Ela tem um caráter não intencional e ela começa inicialmente na família e depois em outros grupos sociais. E infelizmente, nós não temos uma legislação para respaldar o nosso trabalho da educação sexual no âmbito das instituições escolares. A BNCC, ela retira, então, o eixo, né, da educação sexual, que era dito como orientação sexual, pelos parâmetros curriculares, e, então, o professor, ele pode ou não abordar esses temas dentro de alguns outros temas abrangentes pela Base Nacional Curricular, que seria o tema de cidadania, de saúde e o de multiculturalismo. E, por fim, então, nós temos o gênero. Ele também foi amplamente difundido ao decorrer da história do movimento feminista, e ele é constituído por meio das relações sociais e de acordo com o contexto histórico em que as pessoas estão inseridas. Então, é necessário que se estabeleça o fim da simetria de gênero, partindo, então, para um conceito de equidade de gênero, onde a gente precisa prestar muita atenção na educação oferecida aos meninos e às meninas, para que ela não seja radicalmente distinta. E assim a gente vai conseguir amenizar um pouco as hierarquias de gênero e os estereótipos que são impostos pela sociedade. Agora, então, entrando nos objetivos da pesquisa. A pesquisa traz como objetivo geral compreender a formação inicial do pedagogo acerca da percepção dos conceitos de gênero no âmbito da educação infantil, assim como contribuir para a sua melhor prática docente por meio de uma proposta interventiva. Ela traz também como objetivos específicos. Primeiro, analisar as concepções e percepções referentes às relações de gênero na infância. Segundo, sistematizar um conjunto de atividades lúdicas para subsidiar ações pedagógicas na educação infantil. E, por último, verificar a pertinência da proposta interventiva na construção de novos olhares para o trabalho com as questões de gênero na educação infantil. Então, a metodologia. A metodologia escolhida para a pesquisa foi um estudo empírico com abordagem quantitativa e qualitativa, focada no método de investigação da pesquisação. Inicialmente, foi feita a aplicação de um questionário aos graduandos do último ano e do último semestre do curso de pedagogia de uma instituição pública de ensino superior. Então, os sujeitos da pesquisa, eles correspondiam 2 turmas de 50 alunos cada, uma no período diurno e outra no período noturno do curso de pedagogia. Então, o que essa pesquisa trouxe como resultados, né? De início, foi necessário uma investigação acerca do tema estudado para saber o que os demais pesquisadores estavam estudando sobre esses temas.
Então, foi feita essa investigação sobre os temas de gênero na educação infantil e formação docente. Foram pesquisados artigos publicados na base de dados Cielo e, para que não seja algo tão extenso, foram utilizados alguns filtros, como o de tema gênero e educação infantil, artigos brasileiros, da língua portuguesa, da área das ciências humanas, e foi feito um recorte temporal, pois a necessidade era de conhecer mais os artigos recentes sobre a área, então esse recorte compreendeu os anos de 2000 a 2017. Inicialmente foram encontrados 37 artigos, porém, com um estudo mais profundo, né, de acordo com a leitura de todos esses artigos, foram selecionados somente 12 artigos, porque eles correspondiam fielmente ao tema de destaque, ao tema necessário para a continuidade da pesquisa. Aí, então, surgiu o projeto Aquarela, Colorindo a Educação. Então, esse projeto, inicialmente, foi feito a escrita dos participantes, né, a escuta dos participantes com a formulação do questionário. Então, qual foi a necessidade desse questionário? Conhecer um pouco mais os alunos que estavam envolvidos na pesquisa, entender os seus anseios, seus posicionamentos e os seus conhecimentos sobre o tema. E como resultado, então, de acordo com a demanda sinalizada pelos alunos, ocorreria uma intervenção buscando esclarecer esses pontos defasados que eles posicionaram, né, dentro do interior dessa turma, além de fornecer um embasamento que contribuísse para o sucesso da prática docente no quesito educação sexual e gênero. Então, um próximo andamento da pesquisa foi a formação a partir dessas demandas sinalizadas pelos alunos. Surgindo, então, o curso teórico e o curso prático do projeto Aquarela. No curso teórico, ele foi necessário para contribuir com o processo de formação docente, tendo como foco principal o trabalho com a educação sexual e gênero. E, em um segundo momento, o curso prático, ele trouxe uma seleção de exposição de 4 atividades, sendo 2 delas com o acréscimo do material didático. Então, como conclusão, existem sim lacunas no que diz respeito ao trabalho da educação sexual e gênero no âmbito escolar. E se esses temas forem atrelados à educação infantil, eles tornam-se ainda mais escassos. A falta de conhecimento não transmitido durante a formação inicial prejudica um pouco também, pois ela faz com que os discentes rotulem o seu despreparo em relação à temática exposta. É necessário, então, investir no processo de formação inicial, onde ele encontra-se como um dos caminhos mais hábeis para a gente criar possibilidades reais de mudanças. E o direito pelo conhecimento, ele deve ser garantido. E para assegurar uma educação igualitária, devemos investir na formação docente, pois assim poderemos refletir em profissionais especializados e capacitados. Então, eu termino aqui com uma frase minha. A busca pelo conhecimento deve ser constante para que a qualidade educacional prevaleça. Oferecer um ambiente igualitário que aproxima as crianças e eleva suas particularidades e individualidades, fortalecendo o respeito mútuo, é garantir o direito à educação, desmistificar tabus e criar possibilidades para desconstruir paradigmas e estereótipos presentes no contexto social. Então, eu gostaria de agradecer. Caso alguém tenha alguma dúvida, estou à disposição pelo meu e-mail. Um bom congresso a todos e muito obrigada. Obrigada, Ariane. E agora eu passo a palavra para a próxima pesquisa, né, da professora Camila. Bom, então, o título do meu trabalho é Infância, Sexualidade e Educação Infantil, Resultados Parciais de uma Aproximação Possível. Então, meu nome é Camila, eu sou psicóloga, sou mestranda do Programa de Educação Sexual da Unesp e integrante do GEPIF com a orientação da professora doutora Márcia.
E enquanto introdução, como eu disse, já eu sou psicóloga e eu trabalho dentro das instituições escolares. E no meu dia a dia, eu posso afirmar que o tema da sexualidade infantil é um tema muito silenciado e raramente ele é abordado nessa relação do professor com o aluno. Né? A gente sabe da importância da sexualidade no desenvolvimento infantil como um todo, e é preciso, então, refletir e aprofundar sobre esses aspectos no cotidiano da escola, né? O que a ciência psicológica vai poder contribuir para a gente, ela vai falar que a sexualidade, ela se mostra presente desde o nascimento da criança, e ela vai ser um fator determinante na constituição psíquica de todos nós. Inclusive, ela vai ter uma relação muito estreita com futuros transtornos psíquicos. Quem disse isso foi Freud, no ano de 1905, e ele chocou toda uma sociedade na época, né, que concebia a ideia de não existência de sexualidade na infância. E aí, a gente sabe que, além de uma produção psíquica, né, as concepções são produções históricas e culturais, e que desconstruir isso é um processo muito lento. Então, eu falo que é preciso investigar e analisar as concepções internas de cada um, na tentativa de desconstruir esses tabus, preconceitos, e esses conceitos errôneos que vão ficando no meio, ao longo dos anos todos, né? Então, só para frisar, esse trabalho, então, é uma explanação da minha dissertação de mestrado, que eu faço no programa de educação sexual, tá? Então, enquanto objetivo, o objetivo primeiro, então, é investigar a concepção das professoras de uma rede municipal de educação, de uma pequena cidade do interior de São Paulo, sobre criança, infância e de sexualidade infantil. E eu vou investigar também como é que esses professores reagem quando tem alguma manifestação sexual dentro da escola. Desculpa. Então, como fundamentação teórica, eu trago 3 grandes temas. E o primeiro dele é a concepção de criança e de infância. E eu vou trazer aqui o autor, o Arrier, ele vai mostrar para a gente que durante toda a história não se tinha essa tentativa de representar a criança, e a ideia da infância estava muito ligada com as funções sociais. Ou seja, quando a criança, ela deixava de ser um pouco independente, ela já se misturava no mundo dos adultos, né? E isso a gente vai conseguir ver através dos registros históricos, dos diários, as pinturas, as iconografias, outras coisas, através dos trajes, dos jogos, das brincadeiras, no trabalho, e inclusive na sexualidade também. Né? O autor usou a expressão inexistência do sentimento de infância, e ele vai descrever essa criança como um mini-adulto, ou um adulto em miniatura. Né? Outro autor é o Sarmento, e ele vai dizer para a gente que é só a partir do século 17 e 18 que a gente vai conseguir conceber essa ideia de infância que a gente concebe hoje em dia, e não mais pela questão do adulto em miniatura, né, dessa incompletude do adulto, né, e a ciência vai começar a fomentar essa infância como um grupo etário, com suas características, com as suas particularidades próprias, o que vai ficar um contraponto com a atual adultização das crianças, que é um termo utilizado por Postman, e ele vai falar que a gente consegue observar através dos comportamentos sexuais, na mudança das roupas, dos jogos, das brincadeiras e também da linguagem. O outro grande tema, então, é a sexualidade infantil. Eu trago aqui a perspectiva da psicanálise, e o que eu penso que a relevância da psicanálise para o ambiente escolar é poder compreender que as manifestações e atividades sexuais da criança, elas obedecem uma ordem crescente e evolutiva, que são as famosas fases psicossexuais do Freud, que ficou um pouco famoso aí para falar, né? Eu vou falar aqui de 3 fases iniciais. Freud vai descrever mais fases depois, mas como eu estou falando de educação infantil, então eu vou me ater nessas 3 só, tá? Então, muito rapidamente, a primeira fase é a fase oral, a gratificação é oral e a boca é como órgão representativo. Então, por isso que a criança tem a tendência de levar tudo à boca, que é o jeito com que ela tem de explorar e de conhecer esse mundo externo.
A segunda fase é a fase anal, que a gratificação é anal, e a atenção da criança se volta para o controle dos esfíncteres. Então, aqui é a fase do desfraude, do uso correto do banheiro, né? E aqui vai ter uma sensação, a criança vai ter a primeira sensação de controle e de poder, né? Que isso vai estar muito ligado com a questão da autonomia, com a questão da independência, que são processos muito importantes para a gente dentro do ambiente da escola, né? E para finalizar essas 3 fases, é a fase fálica. Então, a atenção e a curiosidade da criança está pela concepção da vida e pela diferença dos sexos. Então, vem as famosas perguntas, da onde que vêm os bebês, como é que a gente faz para nascer, né? Então, tem essas famosas perguntas aí das crianças. E aqui, o que eu quero falar é que, em momento algum, Freud falou de sexualidade genital. Ele não estava falando de sexo propriamente dito, né? Inclusive, ele vai falar disso, lógico, né, que o sexo, ele vai vir como uma tensão da sexualidade, mas é posterior a isso. Enquanto a educação infantil, ele não descreve o sexo, a tensão sexual, como uma das fases da criança. Existe uma outra estudiosa, dentro ainda da psicanálise, que ela vai falar que as manifestações e as fantasias sexuais, elas são muito mais precoces do que Freud fala, inclusive a genitalidade. Né? Ela vai falar de genitalidade ainda em bebês. É essa estudiosa, que é Melanie Klein, que ela vai dizer um pouco sobre as inibições intelectuais, que são as famosas dificuldades de aprendizagem pedagógica, com conteúdos afetivos, né? É ela que vai estudar um pouquinho disso. Então, como que é importante a gente poder falar e como que a sexualidade está muito ligada com o ambiente da escola, né? Inclusive na educação infantil. E aí, o terceiro grande tema é a função docente. Eu trago a ideia aqui de poder desconstruir a função e o papel do professor apenas para a transmissão de conhecimentos. E Saviani vai descrever que a postura e atitudes do professor está diretamente ligado com aspectos como a disciplina, pontualidade, coerência, clareza, justiça e equidade, diálogo e respeito às pessoas dos educandos, atenção às suas dificuldades, entre outros. Então, ele vai falar muito desses valores éticos e morais na tentativa de transmitir isso para as crianças, o que vai permear pelo tema da sexualidade também, né? Enquanto metodologia, então, não pode passar. Enquanto metodologia, eu trago que é uma pesquisa descritiva e exploratória, a forma de sistematização é quantitativa e qualitativa, a pesquisação, ela vem na ideia de suprir as lacunas entre a teoria e a prática, com o objetivo de transformar essas realidades e produzir conhecimento, e a pesquisação vai apresentar a possibilidade de intervir durante todo o processo. Então, os participantes autônomos e participativos vão poder expressar quais são as suas percepções e estar dentro, junto do processo todo que a gente vai construir. Enquanto fundamentação teórica, a psicanálise, alguns dados históricos e culturais, além de algumas leituras sobre educação infantil. Pode passar. Então, um pouquinho aqui sobre as participantes. Foram todas as diretoras escolares e as professoras atuantes da educação infantil. Eu trago um quadro aqui só para a gente ter um pouquinho da ideia das características delas. Ao total, então, foram 102 participantes, são 94 professoras e 8 diretoras. Todas elas são do sexo feminino, elas têm entre 23 e 59 anos, e o tempo de atuação é entre 1 a 31 anos. O quadrinho aqui eu trouxe só para a gente ter um pouquinho da noção da amplitude dessa rede, né? Que a gente vai falar de 60 turmas, então, de educação infantil, e são 867 alunos. Enquanto em instrumentos e procedimentos metodológicos foi a observação psicológica, a aplicação de um questionário e o projeto de intervenção em formação continuada, que eu trago neles como resultado, né? Então, como eu disse, né, o desenvolvimento desse projeto de intervenção em formação continuada,
Ele contou primeiro, então, com a aplicação do questionário e depois a possibilidade da gente conseguir discutir, refletir e aprofundar os conhecimentos científicos sobre o tema da sexualidade, além do que ele vai nos servir também como coleta de dados para a pesquisa, tá? Então, agora eu vou apresentar um pouquinho do que foi, né, muito brevemente, do que foram esses encontros, né, para a gente poder ter uma noção desses resultados. Pode passar. Então, primeiro foi a aplicação do questionário. Então, todas as docentes, então, foram informadas sobre o contexto da pesquisa, o objetivo dela, assinaram o termo de consentimento livre esclarecido e responderam o questionário. O segundo encontro, então, foi a construção histórica acerca da infância e da criança. A gente pôde transmitir um pouco conhecimento sobre essa trajetória histórica e cultural e pôde transitar até os dias atuais. Uma atividade sobre esse tema, assim como as respostas dos questionários foram expostas para as professoras. O terceiro encontro, então, foi o desenvolvimento infantil e noções básicas de sexualidade. Eu trouxe a necessidade da gente poder reconhecer que a sexualidade faz parte do desenvolvimento infantil, alguns conhecimentos científicos sobre a história da sexualidade e os conceitos de educação sexual. E as respostas do questionário sobre esse tema também foram apresentadas para eles. Depois, então, a infância, sexualidade e suas manifestações. A gente pôde trazer as diversas transformações da família ao longo da história, as necessárias relações de afeto com as figuras parentais, e aí sejam elas quais forem essas figuras, independente, e as fases psicossexuais do desenvolvimento infantil. O quinto encontro, então, infância, sexualidade e suas manifestações. Então, a gente analisou e refletiu sobre alguns tópicos do questionário que falava sobre as manifestações sexuais na infância e uma atividade sobre como a gente vai aplicar isso no cotidiano da escola. E o sexto encontro, então, enquanto encerramento, a gente propôs novas reflexões, na ideia de que esse é um movimento que não se pode parar no ambiente da escola, para a gente estar sempre refletindo, sempre aprofundando, sempre buscando conhecimento, né? E para finalizar, eles preencheram, então, uma sistematização de estudo, que teve o objetivo de verificar a percepção sobre os conhecimentos científicos transmitidos. E aí, enquanto conclusão, como eu disse antes, né, esse projeto de intervenção em formação continuada, ele configura-se, então, na ideia da análise de dados, né, que já é uma etapa concluída, mas para a finalização da escrita da pesquisa, assim como as outras etapas, elas ainda estão em andamento, né, assim como as devidas conclusões, tá? Então é isso. Muito obrigada. Obrigada pela atenção, espero que todos tenham um bom congresso e aproveitem ao máximo aqui todo o empenho e as pesquisas de todas nós. Muito obrigada. Muito obrigado, Camila. E agora eu vou passar a palavra para a apresentação da pesquisa da Daniela. Olá, espero que estejam todos bem, todos e todas. O título da pesquisa é Compreendendo a Sexualidade Infantil nas Relações de Gênero, lúdico como estratégia educativa. A minha dissertação de mestrado, sou mestra em Educação Sexual, atualmente doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar, também continuo na linha de pesquisa sexualidade. Na introdução, achei pertinente destacar a importância de abordar as temáticas sexualidade e gênero em educação sexual, porque faz parte da vida e, correlacionando com a questão da infância, abordar esses assuntos o quanto antes, além de ser importante, é muito necessário, porque, além de fazer parte da vida, trabalhar no contexto escolar, a escola é um local privilegiado em relação ao acesso das informações, disseminação do conhecimento e também produção da cultura, construção e desconstrução de valores também.
Então, nesse tópico, eu gostaria de destacar. Como justificativa, então, retomo um pouquinho o que eu acabei de comentar na introdução, né, da importância de trabalhar essas questões dentro do ambiente escolar, por conta da escola ser um local privilegiado em relação ao acesso de informações, disseminação da cultura, de conhecimento também. Só para, assim, pontuar rapidamente, as palavras-chave utilizadas no estudo foram sexualidade, gênero, infância, educação sexual e família e escola. Aí, nos próximos slides, mais ou menos só para esquematizar como que a parte teórica, a fundamentação teórica foi elaborada na parte descritiva, né, textual. Então, o conteúdo, ele foi elaborado, dividido em tópicos pelas palavras-chave. E aqui, como destaque, por temática, por tópicos, cada um está destacado os autores e as autoras utilizados no texto da dissertação. Então, sexualidade, gênero, educação sexual, orientação sexual e parâmetros curriculares nacionais, e infância, esses foram os utilizados, e a ludicidade, que foram todas as palavras-chave utilizadas na produção textual da dissertação. Antes de iniciar o contexto da pesquisa, essa fala da Figueiró, ela vem de encontro com todo o contexto da pesquisa, todo o direcionamento da pesquisa. Então, eu achei pertinente trazer o conceito de educação sexual, onde a Figueiró coloca: considerei a educação sexual como sendo toda ação, ensino, aprendizagem sobre a sexualidade humana, seja no nível do conhecimento de informações básicas, seja no nível do conhecimento ou discussões e reflexões sobre valores, normas, sentimentos, emoções e atitudes relacionadas à vida sexual. Então, essa fala dela vem de encontro com a pesquisa inteira, com todo esse contexto. Aí, introduzindo agora o contexto da pesquisa, então, alunos e alunas do primeiro ano do ensino fundamental, a professora da sala, familiar e os familiares. Então, a amostra de sujeitos, ela foi composta por uma professora, 14 alunos, 13 alunas e 22 familiares, sendo 2 pais e 20 mães. O objetivo foi compreender a sexualidade infantil nas relações de gênero, né, por meio de representações dos educadores e familiares e a professora, e também do exercício de situações lúdicas por alunos e alunas de uma sala do primeiro ano do ensino fundamental de uma escola pública estadual localizada no interior do estado de São Paulo. Então, dentro do projeto de mestrado, teve um subprojeto que foi nomeado como Projeto Criança Sabida. Aí, a coruja é o logo do projeto. A metodologia utilizada para atingir o objetivo proposto, então, na verdade, foram as metodologias, né? 2 tipos de pesquisas que se complementaram, a bibliográfica e a empírica descritiva. Bibliográfica para aproximação da temática, pesquisas mais específicas em relação à temática, para a gente investigar o tema em pauta, né, mais profundamente. E a empírica descritiva foi utilizada com abordagem qualitativa, no intuito de compreender a sexualidade infantil nas relações de gênero com alunos e alunas do primeiro ano do ensino fundamental, utilizando-se do lúdico como estratégia educativa. Então, os procedimentos metodológicos, eles foram desenvolvidos em um semestre letivo. E no slide a seguir, aí será apresentado um quadro com a descrição dos mesmos. Por exemplo, a observação participante. Ela ocorreu em uma sala do primeiro ano do ensino fundamental.
A entrevista semi-estruturada, ela foi realizada com a professora dessa sala, uma professora. Os questionários, eles foram aplicados junto aos familiares, os 22 familiares, a partir da autorização pela rede, né, de ensino, foi avaliada a adesão dos sujeitos, pedimos a permissão, né, para que a amostra pudesse ter sido composta. A confecção dos materiais pedagógicos, o sujeito foi a pesquisadora, né, que, no caso eu, e que confeccionou, que testou, houve um estudo piloto em uma sala pilota com características semelhantes, uma população de sujeitos com características semelhantes à população do estudo. Então, foi uma etapa muito importante, porque houve uma testagem dos materiais, houve a necessidade de adaptação dos mesmos para adequar as características da sala. Foi uma etapa importante. Também as atividades lúdicas, né? Os sujeitos foram os alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Aí, no caso, teve a sala piloto e a sala original do estudo. Também relembrando, ressaltando a questão das autorizações. Além da autorização para a rede, foi pedida autorização para a escola e também para todos os familiares. Então, todos os participantes tiveram autorização formal, por escrito. Houve reunião de familiares, tudo respeitando todos os princípios éticos. Agora, entrando na parte da introdução, então, rapidamente, vou pontuar a descrição e os objetivos de cada etapa. Com os educadores, por exemplo, a intervenção foi importante porque houve a necessidade de apropriação das concepções presentes no ambiente familiar e escolar acerca das temáticas sexualidade e gênero. Com os alunos, houveram 4 atividades. Então, o objetivo foi refletir como as crianças constroem as identidades e os papéis de gênero nas relações sociais. O objetivo da caixa, a caixa de curiosidades, é uma caixa, o livro, ele se chama Tom e Mel, é um livro sobre o tema futebol e aborda questões de gênero. Quem tiver interesse, vai ficar disponível, está disponível na dissertação. E a caixa é uma caixa que foi nomeada a atividade como a caixa de curiosidade. Dentro dessa caixa haviam vários brinquedos, onde as crianças tinham que classificar como menino, menina e neutro, ou ambos. Então, o objetivo da caixa é refletir sobre os brinquedos e o seu uso, e classificá-los de acordo com a opinião dos alunos e das alunas. A próxima atividade foi o corpo humano. O corpo humano, masculino e feminino, foi desenhado nu, no primeiro momento, em um papel pardo, e aí as figuras estavam vestidas, e tinha uma outra figura também, desenhada de costas. Aí, conforme íamos dialogando, íamos conversando, trocando ideias, e as vestimentas iam sendo retiradas. Então, esse encontro, né, esse bate-papo, foi trabalhar semelhanças e diferenças entre o masculino e feminino. E a última atividade, o jogo, teve como objetivo a recreação, somada a conteúdos informativos trabalhados na atividade anterior, o Dia do Corpo Humano. Então, é um jogo de perguntas e respostas sobre questões voltadas para a sexualidade, né? E o encerramento das atividades foi um bate-papo sobre tudo que ocorreu, tudo que aconteceu nos encontros anteriores, e aí entregamos um certificado para quem participou, né, para os alunos e para as alunas do projeto Criança Sabida, no sentido de valorizar a participação, um feedback, uma devolutiva carinhosa,
e no sentido também de pensar como uma formação, um projeto contínuo. Então, esses são os materiais, o livro, aqui é o corpo vestido, ali é o corpo despido, a caixa de curiosidades, o jogo, e ali representando a certificação. Os resultados e as discussões. A perspectiva sobre gênero e sexualidade na visão da família, em relação à responsabilidade pela educação dos filhos. Mais para frente, nas conclusões, vai voltar um pouco essa questão, esses assuntos, porque eu vou retomar. Mas eu achei importante colocar os quadros para ficar mais fácil de visualizar a parte quantitativa, embora a análise foi qualitativa. Então, quando houve a pergunta sobre a visão da família quanto à responsabilidade pela educação dos filhos, a maioria colocou que a família e a escola têm essa responsabilidade. E a minoria colocou que essa responsabilidade pela educação dos filhos é somente da família. A visão quanto à responsabilidade pela educação sexual dos filhos, 18 pontuaram família e escola, e a minoria, família. A perspectiva da professora, aí a professora, ela pontua que trabalhar questões de sexualidade e educação sexual é importante, que abordar essas questões em ambiente familiar e também escolar, e ela disse que é importante também que a família e a escola estejam sempre em sincronia. Por quê? De repente, se o aluno ou a aluna tem alguma curiosidade, não for sanada ali, no ambiente familiar ou escolar, com a coordenadora, coordenador, professores e tudo mais, ela pode buscar essa informação no ambiente externo, e de repente pode vir a chegar de uma forma preconceituosa ou distorcida, com tabus, por exemplo. Eu achei interessante destacar essa fala da professora. Agora, as respostas categorizadas por gênero à pergunta, educação de meninos e menina é diferente? No caso, o sim, ele se destacou. Um total de 14, e o não foi a minoria. Então, a maioria dos familiares, entre pais e mães, acreditam que sim, existe uma diferença na educação dos meninos em relação às meninas. Achei, assim, curioso comentar também uma anotação feita no Diário de Campo, que foi feito também um estágio de observação, antes do início da pesquisa. Que uma vez chegou uma pessoa na sala, durante a aula, uma pessoa da escola, né, que trabalha na escola, e aí veio com uma mochila, assim, toda colorida do Mickey Mouse. Aí falou, essa mochila colorida aqui, ó, é para doação, contou toda a situação e tal. Falou assim, então, alguém tá precisando? Ela é toda colorida aqui, ela é de menina. E tinha uma outra, e essa verde aqui, ela é de menino, né? Então, eu achei interessante, assim, porque é uma escola legal no sentido, assim, de cabeça aberta, trabalha essas questões, e aí houve um episódio da mochila, assim, meio que direcionando algumas questões de gênero, né? Sobre que cor que é representativa de menina e que cor que é representativa de menino, alguns valores, né? Eu achei interessante destacar. Em relação a outra pergunta, né? As respostas categorizadas, se o filho já perguntou sobre sexo e sexualidade, a maioria sinalizou que não, e a minoria sinalizou que sim. E aí, da perspectiva da professora, as curiosidades variam de acordo com o ambiente social, né, familiar, social. Isso.
Então, aí vai retomar um pouquinho, o cenário, assim, das atividades, vai retomar um pouquinho do que eu já havia comentado anteriormente. E só assim, acrescentando o que já foi comentado, algumas falas de alguns alunos, por exemplo, algumas perspectivas, né? Tem um aluno que ele se identificou com um personagem do livro, falou que ele era um pouquinho bravinho, como o menininho do livro era. Outro já voltou para outros valores, né? Por exemplo, se um tratar o outro bem, o outro vai tratar ele bem também. Se tratar mal, o outro vai tratar ele mal também. Aí, outra aluna já foi para o lado assim, eu gostei da história porque os meninos pediram desculpa para a Melissa. A Melissa é uma personagem do livro, e aí os meninos, eles humilham ela, porque ela gostaria de entrar no time de futebol dos meninos, e aí o contexto os meninos falam que não, porque como que uma menina vai querer jogar futebol? Porque não pode, porque futebol é um esporte exclusivamente de meninos. Aí fica nesse desenrolar. E aí serviu para eles refletirem sobre essas questões. A caixa de curiosidades, aí pontuei esse trecho que é relacionado ao que Vygotsky diz. A criança cria conceitos sobre o mundo externo e o interioriza para si através das brincadeiras, nas representações de papéis. E aí foi assim. Então, as categorias analisadas de acordo com as manifestações dos alunos e alunas foi mais ou menos no sentido que eu já havia comentado. Menina, ambos os sexos e menino. Então, como foi a classificação? Conforme foram apresentados os brinquedos, eles e elas classificaram assim: a boneca, o carrinho de bebê e o conjunto de panelas, menina. Ambos os sexos, ferro de passar roupa, vassoura, skate, carro, bicicleta, guitarra e regador, menino. Peão, espada, boneco, era um boneco com características de um guardinha, um soldadinho. E bola, menino. Então, atribuíram as questões de cuidados ao feminino. E o que gera mais adrenalina e tudo mais para meninos. No próximo encontro sobre o corpo humano, então, o que o homem tem de parecido e igual com a mulher, né? Trabalhamos as semelhanças e as diferenças. Aí as respostas foram semelhantes: a boca, língua, umbigo, braço, nariz, a perna, joelho, coxa, pescoço, olho, pé, mão, cabeça, ombro, cor de pele e tudo mais, e roupa. As diferenças: o peito e as partes íntimas. Aí, finalizada a atividade, foi conversado sobre as partes do corpo, os nomes corretos, o autocuidado também. Se expressaram, né, tiraram dúvidas e tudo mais. As curiosidades centraram-se mais nos nomes, nada mais específico. Agora, já no final, né, em relação às considerações finais, depois de aprimorados todos os recursos utilizados nessa pesquisa, obtidos os resultados, então, foi considerado apropriado os materiais desenvolvidos, o desenvolvimento e desenrolar da pesquisa. Então, constatou-se também que o brinquedo é favorável à criança em desenvolvimento, sendo possível conciliar com a metodologia de ensino, que é mais significativa ainda. A educação sexual ela é uma ferramenta muito importante para a implementação da sexualidade, para ser trabalhada nas escolas. Pois, conforme já comentei na introdução, a escola é um ambiente muito, muito privilegiado no acesso de informações, disseminação da cultura, do conhecimento. E o tripé, família, escola e sociedade, ele é muito importante, porque é preciso caminhar em sincronia, né? Todo mundo falar a mesma língua, através do diálogo, sugestões, ouvir, refletir, na troca, né, da informação, construção, para que haja construção e desconstrução de valores.
Os alunos e as alunas deste estudo estão reproduzindo padrões familiares de comportamento. É a conclusão que se chegou com os resultados obtidos. Mas não existe a concepção de estereótipo machista no sentido de falar de gênero. Análise, né, baseada nessa faixa etária com esses sujeitos da pesquisa. Então, um ponto importante, as crianças elas não podem ser categorizadas, porque elas não vivem infâncias iguais. Então, cada criança foi vista e compreendida dentro do contexto social, mas também levando em consideração a sua individualidade. A maioria dos familiares, eles consideram que a educação de meninas e meninas, ela é diferente e consideram de forma estereotipada. Então, os meninos, eles foram classificados como mais arteiros, mais espertos, mais ligeiros, mais elétricos. E as meninas, por outro lado, mais calmas, mais frágeis, mais devagar, segundo os resultados obtidos e as falas em momento de reunião. Foram as falas vindas dos familiares. Interpretação baseada nas falas dos familiares. E uma minoria de familiares centrou nas atitudes de cidadania, respeito, valorizando o próximo, o mundo externo, valorizando os mais velhos, valores transmitidos de gerações, em sua maioria das vezes antigas. A professora, de acordo com os resultados obtidos na entrevista, os diálogos e também as observações em estágio de observação, as anotações do diário de campo, constatou-se que a professora ela sente que existe uma necessidade maior do que a atual, na ocasião, em 2015, de aproximação entre família e escola, porque ela disse que essa aproximação ela não ocorre. Ela não ocorre, fica ali na escola e pronto, acabou. Então, ela sente, o que já foi comentado anteriormente, mas só como retomada, porque é uma fala da professora, os alunos e as alunas muitas vezes buscam informações em ambiente externo. Aí pode acontecer de vir de uma maneira distorcida, preconceituosa, tabus e tudo mais. Então, para finalizar, diante de todo esse contexto, a aproximação das educadoras, dos educadores para a compreensão das representações da sexualidade e gênero na educação e o uso do lúdico como estratégia educativa metodológica, torna-se um convite ao leitor que tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a pesquisa e as temáticas infância, sexualidade e gênero. Eu gostaria de agradecer quem está participando do congresso, que todos tenham um bom evento e aproveitem todas as pesquisas, e se alguém tiver alguma dúvida, quiser dialogar, bater um papo, coloco-me à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Daniela. Agora vamos passar a palavra para a apresentação da pesquisa da Fernanda. Olá, eu sou a professora Fernanda, espero que vocês estejam bem e vou apresentar brevemente a minha pesquisa e aí fica um convite para vocês conhecê-la na íntegra. O título Ser Menino e Menina, Professor e Professora na Educação Infantil, um entrelaçamento de vozes. Eu concluí o meu mestrado em Educação Sexual em 2015 e sou membro do GPIF e sempre contando com a minha orientadora, a professora Márcia. Gostaria também de agradecer o convite por participar desse congresso. Estou muito feliz. Vamos lá. Eu vou apresentar brevemente a organização da pesquisa. Foi uma pesquisa organizada em 5 sessões, e as 2 primeiras sessões foram direcionadas para a definição dos conceitos, para a definição de cada um dos temas abordados,
né? E a gente procurou estabelecer as articulações entre esses conceitos para depois entrar na nossa metodologia. Na terceira sessão, a gente esmiuça a metodologia, todo o caminho, todo o percurso da pesquisa. Na quarta sessão, nós apresentamos os resultados coletados, né, dos dados coletados nas entrevistas realizadas com o professor e com a professora da educação infantil, que foram sujeitos participantes. Na quinta sessão, Ser Menino e Ser Menina na Educação Infantil, a gente procura dar voz às crianças, né? E aí a gente também já traz esse entrelaçamento de vozes entre os professores pesquisados e os alunos dessas duas turmas pesquisadas. Por fim, as considerações finais. Vamos para os nossos objetivos. Como objetivo geral, a pesquisa, ela teve, né, por objetivo investigar as relações e representações de gênero expressas cotidianamente por meninos e meninas, professor e professora, enquanto atores sociais. Os nossos objetivos específicos foram analisar a organização da instituição pesquisada, né, e todas as práticas cotidianas adotadas dentro da instituição, né, nesse momento não só os professores sujeitos que se propuseram a participar do estudo, mas também a escola, né, como um todo, o ambiente escolar, né, se essa instituição, se nas práticas eles consideravam o sexo como um critério para a organização e utilização dos tempos e espaços. Nós procuramos também averiguar as práticas educativas adotadas pelo professor e pela professora frente às questões de gênero, né, se havia alguma intencionalidade ou não nesse sentido. Também procuramos apreender as representações de gênero reveladas pelos meninos e pelas meninas em todas as suas interações no ambiente escolar, né? Verificar as construções, os fundamentos, os conhecimentos sobre gênero, nos quais esse professor e essa professora investigados, eles se apoiavam para lidar com essas relações de gênero na infância, né, cotidianamente. E, por fim, entrelaçar as vozes dos diferentes sujeitos envolvidos, né? E as práticas também, né? Trazer à tona aí essas práticas, né? Que revelavam essas relações de gênero. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a metodologia. O referencial teórico foi, assim, na verdade, um diálogo entre vários referenciais. Então, a psicologia histórico-cultural, dialogando com o referencial da sociologia da infância e dos fundamentos da área da sexualidade, gênero, formação docente e escolarização. Esse diálogo, né, entre esses referenciais, eles foram muito importantes ao longo da pesquisa, né, trazendo contribuições para que a gente pudesse compreender como ocorrem essas relações de gênero e, consequentemente, a constituição das identidades de gênero pelos indivíduos no contexto da educação infantil. Vamos, então, para o nosso universo de pesquisa. Nós escolhemos uma escola municipal de educação infantil no interior do estado de São Paulo. Os sujeitos da pesquisa foram um professor e sua turma, e uma professora e sua turma. Aqui eu trago os dados da turma do professor Eduardo, como ele foi chamado na pesquisa, e a turma nomeada como turma arco-íris. Essa turma, do período da manhã, do professor Eduardo, era uma turma de alunos do integral. Então, eles permaneciam na escola durante aproximadamente 10 horas diárias. E alguns alunos dessa turma, a maioria dos alunos dessa turma, frequentavam, no período da tarde, a turma da professora Valentina, que é a nossa segunda turma pesquisada. Aí os dados da turma rosa e azul, do período da tarde, da professora Valentina. Vale ressaltar que, assim, as idades variam, porque essa pesquisa ela foi realizada
durante o segundo semestre do ano letivo. Então, algumas crianças já estavam completando 6 anos, né? Já estavam deixando a educação infantil, alguns já tinham 5 anos completos, e alguns, como era uma turma multisseriada do professor, né, e a da professora, tinham 4 anos. Vamos para os procedimentos metodológicos. Nesse quadro, eu trago, assim, bem sinteticamente, né, como é que foram, quais foram os instrumentos de coleta utilizados. Nos próximos slides, eu apresento um pouco mais detalhado como é que ocorreu essa coleta de dados. Nós utilizamos, então, as estratégias de investigação de abordagem qualitativa. Vamos para a descrição das etapas, então, da coleta de dados. Numa primeira etapa, nós nos atentamos mais ao ambiente escolar, né? O nosso objeto de estudo foi mais assim, nós ficamos mais atentos à observação do ambiente, à observação participante, diários de campo, as fotografias. O ambiente escolar foi o nosso objeto de estudo, as interações entre as crianças e seus pares dentro desse ambiente, e também interação professor-criança, né? E as práticas docentes. Então, os sujeitos foram os alunos e as alunas, principalmente os das turmas investigadas, o professor e a professora e a equipe escolar. Na segunda etapa, ainda a gente manteve a observação participante, né? Bastante... me fugiu agora a palavra. Enfim, a observação participante, os diários de campo, as fotografias foram mantidos. Também começamos com as intervenções, que foram intervenções lúdicas. Então, teve alguns momentos lúdicos para a coleta de dados com esses alunos dessas duas turmas. Como objeto de estudo, nós tivemos as relações e representações de gênero reveladas pelos meninos e pelas meninas das turmas, suas preferências e seus desejos. Nos procedimentos, nós tivemos com a turma rosa e azul 2 rodas de conversa. A roda de conversa 1, que foi coletiva, e nesse momento, além da conversa, a gente apresentou as figuras humanas, e as crianças iam apresentando seus desejos, né, ou como elas queriam vestir essas figuras, com as cores e com as roupas e os acessórios que elas achavam pertinentes. E numa segunda roda de conversa, uma produção de desenhos individuais a partir do tema do que mais gosto de brincar. Então, esses 2 momentos lúdicos foram realizados com a turma rosa e azul. E depois, um momento mais individual, um momento lúdico, chamado Hora Lúdica, realizado com os alunos da turma Arco-Íris. Então, foi um momento mais pontual, mais individual. Nós usamos massa de modelar, também os desenhos, um roteirinho para uma conversa com as crianças. Então, foi uma atividade mais individual. E a terceira etapa das entrevistas. Né? O nosso objeto de estudo, nesse momento, foram as construções, os fundamentos e os conhecimentos que o professor e a professora investigado, eles detinham sobre gênero e nos quais eles se apoiavam para lidar com as relações de gênero expressas para essas crianças, né, no dia a dia. Nós usamos roteiros de entrevistas semi-estruturadas, o gravador, depois essas entrevistas foram transcritas na íntegra, e os sujeitos, o professor e a professora. Para análise dos dados, nós nos fundamentamos na técnica da análise de conteúdo, e aí nós fomos elencando algumas categorias. Agora, os resultados. Eu vou passar brevemente os resultados, aí fica o convite depois para conhecer, né, para conhecer a minha dissertação, e foi um trabalho bem extenso, bem prazeroso, bem gostoso, e aqui está um pouquinho dos frutos aí, né? Então, quando a gente se propôs essa tarefa de pesquisar, né, essas concepções, né, de crianças e de docentes acerca das relações de gênero dentro da educação infantil, nós percebemos que era um caminho pouco percorrido, né, no sentido de ter discussões, de ter estudos
sobre essa temática, né? Envolvendo a educação infantil, a voz das crianças, principalmente. No entanto, era um assunto extremamente atual e rico, né, para novas contribuições. O entrelaçamento das vozes, o olhar para essas construções das identidades de gênero, né, desses sujeitos pesquisados, tanto das crianças quanto dos docentes, e tudo que eles vivenciavam ali naquele espaço público, né, e coletivo da pré-escola, tudo isso nos revelou diferentes formas de ser menino, de ser menina, de ser professor, de ser professora, né? Além de muitos momentos de conflitos, né, que foram revelados ao longo da pesquisa, também momentos de escolha, de desejos, de impedimentos. Então, a pesquisa, ela nos mostrou uma instituição de educação infantil marcada pela diversidade, e, ao mesmo tempo, nos mostrou episódios carregados de tristeza, de angústia, né? Como no caso de um menino que ele gostava muito de brincar com bonecas, mas que em casa ele sofria o impedimento da família, principalmente do pai. E na escola ele encontrava brechas para satisfazer os seus desejos, né? Ele conseguia encontrar alguns momentos para poder aí expor, né, as suas vontades. Também tivemos episódios de superação, como foi o caso do professor, que ele era o único professor do município todo, e que ele teve muitos problemas, assim, né? Ele passou por muitos obstáculos desde o início da sua carreira, desde os familiares, né? Passou por provações, por rituais, para poder se manter nesse ambiente, nesse espaço, né, predominantemente feminino, e para ele também ter o seu, ele conseguir o seu espaço, ser aceito dentro desse ambiente, né, da educação infantil. Também teve o caso da menina que usava chinelos de menino, né, que ela gostava muito de chinelos que tinham personagens considerados masculinos. E esse gosto dessa menina, ele acabou despertando a visão de outras professoras, de outras turmas, né, para a expressão de que era um modo de ser que não era admitido, né? Nossa, o que acontece com ela que ela gosta desse tipo de chinelo, né? E também a pesquisa nos apontou lacunas na formação docente sobre as questões de gênero, diversidade sexual, sexualidade, educação sexual, né? Todas essas necessidades formativas foram expressas pelos 2 professores investigados. Aí o que a gente pode destacar também sobre a pesquisa é que a entrada do professor, né, desse professor homem nesse ambiente, que era recente, né, ele estava ali há poucos anos, e também essas manifestações dessas crianças, né, que fogem desses modelos idealizados de feminino e de masculino, tudo isso causou na instituição, no momento ali da pesquisa, uma certa estabilidade, né? E a gente percebe que isso acabou levando as pessoas ali, né, que trabalhavam na escola, os docentes, a repensarem algumas concepções. Então, estava tendo ali um movimento tímido, né, de repensar algumas práticas. E, ao mesmo tempo, nós percebemos algumas ambiguidades, né? Nós observamos muitas práticas de uma educação reprodutora das disparidades de gênero, né? Isso aparece muito durante a pesquisa. E nos momentos de brincadeira livre, principalmente da brincadeira livre, as meninas, né, e os meninos, eles não expressavam quaisquer diferenciações de gênero. Então, nos momentos em que eles estavam livres, eles manifestavam seus desejos, manifestavam todas as suas vontades, eles brincavam entre si, sem ter distinções, né? E aí nós vamos para as nossas conclusões. Bom, o estudo, ele nos proporcionou uma melhor compreensão da infância, da criança, né, em todo esse processo de construção da identidade de gênero, por meio de suas interações entre os adultos, entre seus pares. Nós acreditamos, com esse estudo, que a escola de educação infantil ela é um espaço propício para reflexões
e também para transformações significativas, né, no que diz respeito às questões de gênero, né. A escola de educação infantil, ela se mostra como um ambiente favorável, né, para a gente quebrar tudo isso e permitir, né, que as crianças sejam crianças, né. Então, cabe ao professor e à professora, né, das salas, principalmente aos docentes, né, que são os que mais estão dirigindo ou não essas atividades com as crianças, promover situações em que as crianças elas possam criar, possam experimentar, elas possam desenvolver suas potencialidades, elaborar hipóteses, né, e principalmente expressar os seus desejos e necessidades, né. Então, para concluir, nós esperamos que os resultados do estudo ele possa contribuir para a prática docente, né, e para uma reflexão dessas práticas educativas com relação às questões de gênero, né, que as crianças possam ser ouvidas, que possam ser vistas, né, que elas tenham voz ativa, né, em suas necessidades, que elas sejam respeitadas em suas diferenças e preferências. E também que esse estudo possa abrir portas, né, para novas pesquisas sobre a temática, que é tão importante, né, e a gente vê que cada vez mais está ganhando importância, né, toda essa temática, e a gente espera que abra portas aí para novos estudos. Gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando o congresso. Muito obrigada. E para qualquer dúvida, estou à disposição no meu e-mail. Obrigada, Fernanda. E agora a gente vai conhecer a pesquisa da professora Roberta. Olá, gostaria primeiro, né, de iniciar agradecendo a oportunidade de estar ao lado aí de grandes pesquisadoras, com produções de grande visibilidade, e de poder apresentar, né, esse trabalho que nós desenvolvemos, o sexismo na educação infantil, aprendizagem, gênero e infância com uma construção histórica social. Esse nosso trabalho foi publicado, na descrição tem o link do artigo para vocês terem uma noção melhor, né, ler com mais calma, detalhadamente cada um dos pontos trabalhados aí durante a produção da nossa pesquisa. Eu sou Roberta Seixas, né, minha formação inicial é Ciências Biológicas, tenho especialização em Educação Ambiental, formação em Pedagogia também, e sou mestre em Educação Sexual. Neste trabalho, né, eu tive um apoio muito grande da professora Márcia como orientadora, porque eu não trabalho especificamente com educação infantil, eu sou professora de Biologia e Ciências na rede estadual, e sou professora do curso de graduação nas faculdades Anhanguera. Esse trabalho, ele teve, né, como objetivo, nós iniciamos, né, pensando em desenvolver um estudo teórico e empírico acerca de apontamentos da psicologia histórico-social, de questões de identidade de gênero e a percepção de infância como uma construção histórico-social. Então, aí nós vamos trazer como fundamentação teórica para a aprendizagem Vygotsky, né, que entendemos que todas as ações mentais superiores se originam como relações reais entre pessoas, seguindo para a questão de infância, nós trazemos o Arries e Fernandes e Kuhlmann para justamente trazer essa ideia da invisibilidade das crianças, da infância, desculpa, e entender, né, que essa ideia, esse conceito de infância, depende de diferentes condições, como classe social, grupos etários, culturais, raça, gênero, como também diferentes situações, como deficiência, abandono, a vida no lar. Diante disso, né, os objetivos propostos para a nossa pesquisa, gênero, né, os conceitos de gênero, a gente trouxe o Louro e o Scott, pensando, né, dessa identidade de gênero construída de uma forma histórica e social, lembrando que o gênero é a primeira forma de se dar significado aí às relações de poder. Então, o objetivo da pesquisa, ela vai permear, né, em torno aí
justamente desse estudo da infância do gênero como uma construção sociohistórica. Os objetivos específicos, eles já vão trabalhar e a questão da observação de meios implícitos e explícitos para a perpetuação do sexismo na criança, a analisar esse sexismo em crianças de 4 anos, investigar o uso de jogos pedagógicos como recurso avaliativo e investigativo, e validar essa construção da aprendizagem e identidade de gênero na infância como histórico social. A metodologia aplicada para essa pesquisa, ela traz 2 momentos, né? Em coleta de dados, nós utilizamos aí a observação durante 20 dias, nós fizemos a observação dessa sala de aula, e em seguida nós aplicamos o jogo de gênero que foi criado pelas pesquisadoras, e foi a partir, né, dessas observações da aplicação do jogo de gênero, nós tivemos aí o diário reflexivo para registros de todo o andamento e todas as respostas e como cada criança se portava diante do jogo. A análise de dados a gente segue com Bardan, dividido em 2 categorias, brinquedos e cores. Para nós construirmos o jogo de gênero, entendendo, né, essa diversidade de crianças que constituem uma sala e entendendo também que eu, como pesquisadora observadora, não teria um contato tão íntimo com as crianças para que o jogo fosse efetivo, fizemos uma entrevista com a professora para apresentar o projeto e pedir dicas para a montagem para que para que o jogo tornasse efetivo de acordo com o que nós estaríamos investigando. Partimos para a montagem desse jogo. Ao final, já com tudo pronto, apresentamos novamente para a professora, lembrando que no início, na apresentação do projeto, já foi entregue as autorizações, né, que seriam entregues aos pais, para que eles consentissem o direito de imagem e de som, e o público-alvo foram crianças de 4 anos, no caso dessa escola, né, eles chamam de pré-1, educação infantil, foram 9 meninos e 5 meninas. Aí nós trazemos, né, as imagens das cartas fixas, porque de acordo com as orientações da professora, seria interessante essa estrutura da montagem, as cartas fixas ficariam com a característica do que seria só de menina, o que seria só de menino, e o que todos, qualquer um poderia utilizar. E aí as cartas que seriam móveis foram os brinquedos infantis, que a gente traz boneca, bola, bebê e carrinho, e as questões de cores, azul, amarelo, verde e rosa. A partir da montagem, né, nós temos aí 2 momentos de resultado. Então, nesse período de observação inicial dos 20 dias, nós fizemos uma observação geral, tanto das crianças, da relação das crianças com as crianças, do professor com as crianças, e aí, nos momentos de intervalo, as ajudantes, que aqui, né, eu tenho o hábito de chamar de ADI, mas no estudo feito, não era o nome dado a essas pessoas que auxiliavam a professora. Então, tudo foi observado nesses 20 dias, né, e a partir dessa observação, nós temos aí alguns resultados. Em relação à questão da aprendizagem, em relação à questão da infância, ficou muito claro, nas falas das crianças, né, ao longo das aulas, que as crianças, elas vivenciam uma realidade dos adultos e não fazem parte dela, né, e qual é o exemplo que eu posso dizer sobre isso? Em atividades de conversa ou atividades paralelas, nós escutávamos, né, que as crianças, não, ajudei a minha mãe, minha irmã, a gente tem que ficar arrumando a casa. Então, assim, todas aquelas atividades que são feitas, né, que teoricamente deveriam ser responsabilidades dos adultos, nós observamos nas falas das crianças que eles participavam ativamente, né, muitos deles diziam que as mães saíam cedo para trabalhar, né, muito cedo, a mãe e o pai, e eles acabavam assumindo, juntamente com os irmãos, essas responsabilidades, né, e aí nós trazemos o Arries dizendo que essa infância, né, ela depende muito das condições econômicas, sociais e culturais.
No caso específico dessa amostragem, nós temos uma vulnerabilidade social muito grande dessa população. Então, acreditamos que essas características, né, das falas das crianças têm aí essa correlação com a questão econômica. No critério aprendizagem, né, ao longo da observação, a professora faz muito uso das questões lúdicas, do trabalho colaborativo e cooperativo. Então, a gente conseguiu visualizar de uma forma clara que a aprendizagem ela não acontece de uma maneira isolada, né? Ela sempre vem dessa realidade social. E, por último, as questões de gênero, que na nossa observação foi até bem triste, né, o contato, porque o sexismo ele é presente, não somente nas questões que envolvem os professores e os educadores. Todos os agentes pertencentes ali no ambiente escolar, eles reproduziam esse sexismo, né? Alguns exemplos simples, uma atividade que foi dada para as crianças de pintura, o menino estava pintando a roupa de todos os personagens de roxo, e a professora tirou o lápis de cor, dizendo que não era uma cor interessante, que tinha que ser mais colorido, que ela deixou meio subentendido que não era para usar a cor roxa. E aí, em atividades nos recreios, né, nas atividades ali entre sala de aula, houve um momento também que uma menina se arriscou a brincar de bola, acabou tropeçando sem querer, e a ajudante foi lá, retirou a menina da brincadeira, dizendo que aquele tipo de brincadeira não era para ela, que ela não sabia brincar daquela forma, que ela não podia brincar junto com os meninos daquela brincadeira. Então, o que nos possibilitou esse momento de observação foi entender que a escola reproduz, né, o que existe na sociedade. Então, tecendo lá e enaltecendo os costumes e os valores, tendo como exemplo o masculino e o feminino, construída nessa concepção dos estereótipos sexistas, né? Então, nos foi muito claro isso tanto de todos os personagens dentro do ambiente escolar. E aí nós aplicamos o jogo de gênero, por quê? Porque nós queríamos dar fala para as crianças também. Então, além de fazer uma observação de todos os integrantes, né, da própria estrutura escolar, nós queríamos também dar voz às crianças. A partir da aplicação do jogo, nós temos em relação à categoria de brinquedos que 72% das crianças entendem que bolas e carrinhos são de meninos, como bonecos e bebês são de meninas. Então, dessa turminha, né, somente 4 alunos entendem que esses brinquedos, eles podem ser de qualquer um dos gêneros. E aí eu trago algumas falas, né, foram poucas falas, eu tentei fazer um recorte, a maioria diziam assim, a gente não pode brincar porque é de menino e menina não usa, né, ou porque é de menina e menino não usa. A bola, houveram alguns alunos, né, de menino porque a menina não sabe brincar de bola, e porque ela não tem força para chutar. Então, em algum momento, né, eles fizeram essa análise de que a menina não poderia brincar de bola por essa condição. O carro, que a menina não sabe dirigir, por isso que é só menino que pode brincar. No caso da boneca, os meninos não brincam de boneca porque não gostam. Os meninos não brincam porque não o menino não pode brincar porque não é mulher, e o menino não pode brincar de boneca porque um dia eu fui brincar com minha irmã e minha mãe brigou. E o bebê, a menina que brinca com o bebê porque ela é quem cuida do bebê e não o menino. Então, fica claro, né, nessas falas que essa amostragem que nós estudamos, ela já vem, né, com indícios de sexismo já construídos lá no ambiente familiar, né, e traz para a escola essas características. Passando para a questão das cores, nós temos que 79% dos alunos entendem que o rosa é só de menina, e em contrapartida, 15% considera que o azul é de menino.
E aí, diante, né, de acordo com as perguntas, por que você acha? Porque a cada carta mostrada e a cada resposta perguntava assim, então, por que você acha que é de menino? De acordo com a resposta do aluno. Nós tivemos nessas respostas, né, no caso do azul, que os alunos disseram, né, eu gosto muito de azul, mas a aluna também adora pintar de azul. Então, havia uma colega que gostava de pintar azul, então poderia utilizá-lo. E uma das meninas, foi uma gracinha, que ela disse assim, tia, olha meus shorts, é azul, eu sou menina, né? Até me questionando, você não está entendendo, né? O verde, todos entendem que é uma cor para qualquer gênero, né? Então, todo mundo, e aí uma delegação, todo mundo pode usar essa cor, né, para corroborar. Eu tenho a minha irmã que tem roupa assim, amarelo, porque é de todo mundo pode usar lápis amarelo, então eles faziam uma relação com as cores, né, de pinturas, de desenhos dentro da escola. O amarelo também, eu gosto dessa cor, meu pai tem uma blusa dessa cor. O azul, né, que a aluna acabou até me indagando, né, que era um absurdo. Como assim você não entendeu por que o azul pode ser usado por menina? E a rosa, o rosa, né, que os alunos corroboraram com essas duas frases que eu achei bem marcante. Minha mãe não deixa eu usar rosa porque é de menina, tia. E porque minha mãe pintou o quarto da minha irmã de rosa e ela é menina. Então, são frases que também, nas cores, corroboram de que as crianças, dentro ali do ambiente familiar, já são, né, regadas com um pouco desse sexismo. E aí, como conclusão, o que a gente entende? Que a aprendizagem, ela depende, sim, né, do grupo social, porque a gente viu, aos poucos, no período de observação, determinadas características, né, e algumas atitudes das crianças sendo copiadas por outros. Então, por exemplo, na limpeza e na organização da sala, no final, levantava uma menina, já pegava a vassoura, e outras meninas acompanhavam ela para limpar e organizar a sala. Os meninos permaneciam sentados, né? Então, você percebe aí olha, não, então, todas nós, meninas, vamos limpar, porque isso é coisa de menina. Na questão da infância, né, essa invisibilidade, a gente acredita que seja por causa justamente da questão da vulnerabilidade social, dessa questão econômica da população estudada, e o sexismo presente, né, tanto nas crianças, que vêm já do ambiente familiar com essa construção, e acaba sendo reforçada dentro do ambiente escolar, lembrando que eu estou falando da pesquisa específica, né, dessa amostragem. E aí, como uma forma de tentar desconstruir, né, toda esse cenário, essa desconstrução, ela pode acontecer dentro do ambiente escolar, mas, para isso, precisa existir uma formação continuada desses profissionais. E quando eu digo profissionais da educação, eu tomei muito cuidado para não especificar o professor, porque no ambiente em que eu participei, nós fizemos a pesquisa, eu observei que o contato com as moças que auxiliam, né, com as pessoas que estão fora, né, da sala de aula, esse contato também é muito importante. Então, esses profissionais da educação, né, nós entendemos que todos devem ser formados, não somente os professores, que é óbvio, têm um contato maior e direto com os alunos. No entanto, os outros personagens do ambiente escolar também acabam aí atingindo de forma efetiva essa construção, ou, né, a construção ou a desconstrução do sexismo. Gostaria de agradecer muito. Qualquer dúvida, entre em contato, mandem recado, ponham os seus comentários, que nós estamos aí sempre acompanhando. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Um abraço a todos e bom congresso. Obrigada, Roberta. E agora eu passo a palavra para a apresentação da pesquisa da professora Vanessa. Olá a todos, sejam todos bem-vindos, né, ao nosso congresso, que todos possam contribuir um pouquinho, né,
com as nossas pesquisas, né? E que todos tenham uma semana repleta de conhecimento. Eu vou apresentar para vocês, né, a temática relacionada à infância, gênero e educação infantil, as percepções e ações na formação continuada dos educadores. Eu sou enfermeira, eu sou mestre em educação sexual pela Unesp de Araraquara em 2019, minha orientadora foi a Márcia, né, eu sou licenciada em pedagogia e atuo como profissional da enfermagem, em cursos técnicos de enfermagem e como consultora de cuidados perinatais. Para iniciarmos, né, uma discussão em relação à nossa temática, né, eu trago um pouquinho de Louro, né, que nos traz os seguintes posicionamentos que no âmbito das relações sociais que se constrói os gêneros, né, as concepções de gênero, elas diferem não apenas entre a sociedade e os momentos históricos, mas também no interior de dada sociedade, ou seja, de determinada sociedade, né? Ao considerar-se os diversos grupos que nós temos, étnicos, religiosos, os raciais, os de classes que estarão constituídos nesse contexto, né? E o ambiente escolar, ele é um ambiente gerador de conhecimento, voltado ao educador, à criança, e esse espaço ele deve ser um espaço de respeito, tá? De respeito à diversidade e livre de preconceitos e sexismo, né? Quando falamos em relação a isso, tanto a família como o educador, ele deve estar atento às questões sobre as sexualidades dos seus alunos, né? Dentro e fora do ambiente escolar, no que se refere às questões de orientação. E aí, o educador também, ele é influenciador de comportamentos. E se ele é um influenciador dos comportamentos, se falta para esse educador as questões relacionadas ao conhecimento acadêmico, vai ficar difícil para ele levar orientações de forma adequada e de forma qualificada. Aí eu trago aqui uma contribuição, né, muito importante, né, de Camilo Pérez, né, que ele fala assim: estudos mostram o quanto a escola é um espaço que apresenta muitos desafios para o trabalho com a sexualidade e somamos a esta conclusão as lacunas e ausências de conhecimentos sistematizados na formação inicial e continuada dos professores para uma ressignificação das práticas pedagógicas com as crianças. Precisa evoluir um pouquinho, né? Precisamos ir além, né? Quanto aos nossos objetivos gerais específicos, eu trago em relação ao geral, que nós iríamos investigar e intervir nas percepções dos educadores da educação infantil sobre a questão da educação sexual. Em relação aos específicos, nós queríamos verificar o conhecimento desses educadores sobre as questões de gênero na educação infantil, organizar e propor, né, propostas de formação continuada com esses educadores dentro da rede de educação infantil em relação à infância, à sexualidade e ao gênero. Em relação à metodologia, né, de acordo com toda a nossa natureza, né, da natureza da pesquisa, nós optamos, então, para o desenvolvimento de uma pesquisa de pesquisação, né, trazendo, né, a elaboração dos procedimentos metodológicos, toda a trajetória da pesquisa, o projeto de formação continuada que nós intitulamos com o título de Pequenos Passos, né, que ficou a nossa marca registrada para aquele momento, né? E aí eu apresento para vocês como tudo aconteceu. O nosso estudo aconteceu no município do interior do estado de São Paulo, que possui 28 CMEs, foi aplicado em 12 educadores de crianças de 4 a 5 anos de idade. Aqui eu trago para vocês, né, o estudo teórico e prático sobre a temática da infância, do gênero, da sexualidade e da educação sexual, né, e trago para vocês todo o nosso material pedagógico que foi utilizado, né, de forma lúdica,
né? Então, nós trouxemos o lúdico para o nosso momento de aprendizado também, sendo como um facilitador tanto para nós, como para os nossos educadores que estavam ali presentes. Então, eu tenho a luva pedagógica, nós fizemos a confecção da lata, dentro dessa lata nós podíamos criar diversas histórias, nós utilizamos o livro da Menina Bonita do Laço de Fita e Se o Menino Brinca de Boneca. E aí trouxemos outras temáticas também em relação a vídeos de YouTube, músicas e todos mais uma contextualização em cima disso. Aí dentro disso, os resultados, né? Apresentamos dados diagnósticos em relação à elaboração dessa formação continuada, em consonância com a demanda dos educadores participantes dentro da nossa pesquisa, e optamos pela apresentação do material que foi utilizado na formação, né? Tentando materializar e demonstrar as possibilidades de construções coletivas no desenvolvimento do estudo teórico e prático das temáticas envolvidas no estudo, ou seja, há o que se fazer, dá para procurar outras formas de levar a educação sexual, tem novas formas, né? E aí eu trago aqui, né, só para posicionamento para vocês, a questão que foi o nosso questionário e todo o nosso lindo projeto de pesquisação, o projeto dos nossos pequenos passos. Aqui eu trago só para vocês efeito de conhecimento, as impressões e as aproximações em relação à formação continuada, vai ficar livre para que vocês possam consultar. Foram fala dos educadores em 2 momentos, né, que nos deixaram assim lisonjeados em relação aos posicionamentos e a questão do olhar do lado deles, né? Pode passar. E com isso concluímos o quê? Concluímos que existem poucos estudos, né, em relação à temática, em relação ao gênero e à formação do educador na educação infantil, né, dificuldades essas existentes no dia a dia, né, comportamentos pessoais e culturais, né, que se faz necessários de mudanças urgentes em relação à formação inicial, à formação continuada e ao currículo também. Tá? Em tudo que se diz respeito à questão da educação social, tá? Educação sexual. E que se possibilite a continuidade de busca desse conhecimento, que não pare aqui somente no estudo que foi feito, que abra-se novos olhares, que se abra novas possibilidades em relação a isso, né? E com isso, né, ao pesquisar sobre as percepções dos educadores em relação à educação sexual, se fez necessário a gente verificar o conhecimento desses educadores em relação ao gênero na educação infantil. E quando nós falamos em relação a isso, quando nós trouxemos a pesquisação como proposta de formação continuada, dentro de toda aquela temática da sexualidade, gênero, uma vez que nós observamos que haviam lacunas em relação à formação desses educadores, tanto inicial como continuada, né? E esses posicionamentos desses educadores após a intervenção, nós conseguimos ter um olhar em relação a tudo aquilo que estava acontecendo. E com tudo isso, né, a criação de critérios de intervenção, levando a formação, então, a esses educadores. E a criação de materiais pedagógicos que seriam facilitadores para educar, direcionando, facilitando o aprendizado, criando novas possibilidades, né, de acesso aos educadores, e essa pesquisa também trouxe para todos nós envolvidos nesse processo um espaço de escuta em relação à formação desses educadores, sendo que houve um vínculo entre ambas as partes, podendo dividir entre nós os conhecimentos, né, a fala desses educadores, né, como que esses educadores se direcionariam, né? Eu fico à disposição de todos vocês, eu agradeço pela atenção, muito obrigado. O que precisar, podem entrar em contato através do Hotmail. Aproveitem todo o evento que está aí para vocês. Um grande abraço. Obrigado, Vanessa. E aí, gostaram do nosso webinário? Então,
O momento hoje foi de apresentar esse projeto no GPIF, realizado desde 2015, que é o projeto Caleidoscópio. Então, nossa intenção aqui foi mostrar, né, o conjunto de estudos que mostram, né, essas percepções e possibilidades de ações formativas na temática infância, gênero e educação infantil. Eu acho que aqui foi uma amostra, né, dos desafios diante dessa temática, né, de se falar de infância, né, e articular com as temáticas do gênero, da sexualidade, e pensar, né, a possibilidade, né, de que essas temáticas e que esses estudos, né, possibilitem, né, ações futuras de formação inicial, formação continuada, para que a gente realmente insira, né, essa temática dentro de um processo formativo do ser humano, né, que se inicia lá na infância. Então, espero que vocês tenham gostado da apresentação do projeto Caleidoscópio e todas as pesquisas aqui, né, colocadas por grupo de pesquisadores. Então, agradeço, né, a apresentação de todos, né, em todas as apresentações vocês perceberam que tem lá a indicação do e-mail, então quem queira um contato, né, individual com alguns dos pesquisadores, né, ficamos todos à disposição, e além disso, aqui no YouTube, você deixa seu comentário, né, faz alguma solicitação, e a gente lá na descrição também vai colocar alguns links para que vocês tenham acesso aos nossos materiais. Continuem aproveitando o congresso, um abraço a todos.